Graça e paz, igreja. Vamos ficar em pé, começar esse nosso culto, último culto do ano, culto de Natal, culto que nós vamos adorar a Deus por tudo que Ele fez ao longo desse ano para nós e por nós. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós somos gratos. Nosso coração nessa noite se encontra em estado de gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito para cada um de nós, por esta igreja, por todo o tempo que nós passamos ao longo desse ano, por todas as coisas que aconteceram. Tua palavra nos ensina que nós devemos em tudo darmos graças, e hoje nós estamos aqui para isso, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar de todas as coisas, de todos os intempéries, de todas as dificuldades, de todas as crises que tivemos, estamos aqui, Senhor, nos preparando para te adorar, nos preparando, Senhor, para celebrar a encarnação do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque somos e nos sentimos privilegiados por isso tudo que tem acontecido em nossas vidas, por estarmos aqui como igreja novamente, adorando e exaltando o Teu nome. Oramos, ó Deus, que desde agora até o último ato deste culto, Senhor, tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, e tudo seja direcionado pelo Teu Espírito. Que o nosso coração, que o coração de cada um de nós que está aqui hoje, Senhor, possa receber diretamente do Teu Espírito. Que o Teu Espírito ministre no mais profundo do nosso coração nessa noite, e que saiamos daqui, Senhor, mais gratos ainda, mais agradecidos ainda, e cheios do Teu Espírito, como o Senhor tem feito a cada dia. Se conosco neste dia de hoje, Senhor, se faz presente no nosso meio, se manifesta no nosso meio nessa noite. Esperamos ansiosamente, Deus, por esse momento de cultuar ao Senhor, de exaltar e glorificar o Teu santo nome. Que hoje seja um dia memorável na Tua presença, Senhor, não pelo que vamos fazer, mas pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus nós te adoramos e te louvamos. Amém. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o Seu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno, és bondoso, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno, adorado.
Graça e paz novamente, igreja. Como é a proposta desse especial de Natal, desse culto, nós vamos apresentar uma parte da vida de Jesus: nascimento, vida, morte, ressurreição e a tão esperada vinda, volta do Senhor. E entre essas partes nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero falar um pouquinho agora, nesse momento, sobre o nascimento de Jesus. Eu quero usar de base, pode sentar, desculpe. Eu quero usar de base o texto de Lucas 2, do versículo 1 em diante, que diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito por Quirino, governador da Síria. E todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim José foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolvendo-o em panos, o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Com certeza aqui estava muito cheio por conta desse recenseamento. Então, José, Maria e Maria, grávida de Jesus, nesse momento ela já havia recebido a visita do anjo Gabriel, já havia sido concebido Jesus no ventre de Maria. O anjo Gabriel já tinha visitado José também, para que José tivesse segurança em recebê-la como esposa. E eles então vão para esse recenseamento, para Belém, e lá Maria dá à luz a Jesus. Então nós vemos aqui que a primeira coisa que nós vemos aqui é que as coisas foram se cumprindo ao longo da história, de tudo que foi prometido, de tudo que foi profetizado a respeito de Deus. No versículo 8 ele diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. Aqui nós vemos que naquele momento, naquele contexto que estavam ali, havia alguns pastores pastoreando ali perto. E aqui já começa a nos dar uma pista ali do tempo do nascimento de Jesus, que foi ali entre abril e outubro, porque de outra forma seria difícil os pastores estarem pastoreando à noite esses rebanhos, seria muito frio fora dessa época. Então foi ali, em torno ali de abril até outubro. Essa data, ela foi, na verdade, instaurada pela Igreja Católica, lá entre terceiro e quarto século, em reação ali a uma festa pagã, algumas festas pagãs que tinha, o Deus Sol invicto, a Deus Mitra, que era uma divindade persa, e ela foi instaurada essa data também por conta do aniversário de Constantino. Enfim, houveram ali situações em que trouxeram essa data, convencionaram essa data para 25 de dezembro, o que para nós tanto faz. O que interessa para nós não é a data, o que interessa para nós é a encarnação de Jesus. O que faz sentido para nós, o que nos faz trazer isso como motivo de celebração para nós é que Jesus encarnou. Não importa se foi dia 25, se foi em dezembro, se foi em outubro. Os reformados acabaram herdando isso, porém o entendimento que esse não é um dia santo, santificado. Não, nós celebramos a encarnação do nosso Senhor. E tudo que ela trouxe, e tudo que ela nos traz de importante, ou seja, o que importa de fato é o que Ele fez para nós. E no versículo 9 diz assim: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes aos pastores que estavam ali, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor.
ou seja, aquele que havia sido mencionado pelos profetas, que os profetas falaram até ali, aquele que cumpriria toda a lei à risca, inclusive indo à morte, aquele que é Deus autoexistente, independente de todas as coisas, se fez homem, reduziu-se, se diminuiu a condição humana, e vem, sendo Ele Criador de todas as coisas, põe o pé na criação, e vem em socorro dos seus eleitos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É isso que nós temos que entender, que a nossa celebração significa, que a minha e a sua celebração nessa noite tem a ver do nascimento de Jesus. E no versículo 12 ele diz assim: e isso lhe servirá por sinal, ou servirá para sinal para vocês, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, e louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e na terra, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. De repente, esses pastores que estavam ali, desavisados, esses pastores que estavam ali, que não esperavam, com certeza não esperavam aquele momento, estavam ali à noite pastoreando o seu rebanho, aparece um anjo, diz que nasceu o Redentor, que nasceu o Senhor Jesus, aquele que era tão esperado, que foi profetizado, ele nasceu, e de repente vem um exército de anjos, e toma aquele lugar. Você imagina a visão maravilhosa, e aterrorizante também, e vem louvando ao Senhor, e vem dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que Ele concede seu favor, ou seja, a paz em meio às guerras, a paz que excede todo entendimento, estava ali chegando para os eleitos, e não somente para aqueles daquela época, mas para mim e você que estamos aqui hoje. É maravilhoso esse entendimento. A multidão do exército celestial adorando ao Senhor. E aqueles caras, imagina você numa situação dessa, tente visualizar você no momento desse, como é que você reagiria? Faça um exercício aí de imaginação. Que visão grandiosa, meus irmãos. E no versículo 15 ele diz assim: e logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos que isso aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviram se admiraram do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas as coisas, meditando no seu coração. Agora, aqueles pastores que participaram daquela loucura, daquele movimento grandioso do exército celestial baixando aqui na terra, estando aqui, a glória sendo espalhada naquele lugar, agora eles se tornam divulgadores das boas novas, divulgadores das boas novas. Guarde isso para você. Eles se tornam aqueles que vão falar agora, eles vão lá ter certeza disso, tendo certeza disso, eles voltam pregando. Nasceu o Salvador, sabe aquele que nós esperávamos? Nasceu. Sabe aquele que foi dito pelos profetas? Nasceu. E as pessoas se admiravam do seu testemunho. E no versículo 20 diz assim: e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. E o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos nesse pequeno texto a respeito do nascimento de Jesus? O que nós aprendemos? Como que nós aplicamos isso na nossa vida? Primeiro, nós devemos entender que nós não comemoramos aqui o aniversário de Jesus. Nós não comemoramos o aniversário de Jesus de maneira nenhuma. Nós comemoramos a encarnação dele, a presença dele no meio de nós. Ele vive. As pessoas comemoram muitas vezes como se estivesse comemorando um aniversário. Também comemoram como se Jesus estivesse nascendo novamente no Natal. Não, Ele não nasce em todos os natais, Ele está aqui, Ele vive, e como diz a canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus por isso. O seu nascimento nos concede paz. Nós devemos, assim como aqueles pastores,
como igreja do Senhor Jesus, neste século, neste tempo difícil, tempo de complicações, tempo em que nós temos visto coisas que nós víamos, nós pensávamos, imaginávamos há algum tempo atrás que nós não veríamos, estamos vendo em tempo real. Mas nesses tempos, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, devemos ser como aqueles pastores, replicadores das boas novas. Não que ele nasceu, olha, nasceu Jesus, não, ele nasceu faz 2000 anos atrás. Mas que ele vive. Mas que porque ele vive, há muitos eleitos ainda que não ouviram a respeito dele, que não sabem a respeito dele e por isso não creem ainda. Há muito trabalho a fazer. Nessa celebração do Natal, o que nós precisamos entender é que o nosso coração tem que ter isso muito certo, muito correto no nosso coração, que nós somos, eu e você, igreja do Senhor Jesus, plantada nessa terra, nós devemos ser os replicadores dessa boa nova. Que Ele está aqui, que Ele vive e que nós vamos morar com Ele muito em breve, eu creio em nome de Jesus. E eles voltaram adorando ao Senhor. Depois de tudo que eles viram, depois de ter voltado pregando e falando para todo, eu imagino que, aqui é uma imaginação minha, tá? Viaja comigo aí. Que eles, aonde eles estavam passando, que vinha alguém, eles paravam, sabe, Jesus nasceu, o Cristo nasceu, aquele nasceu. E eu creio que eles foram evangelizando, se houvessem poste ali, eles foram evangelizando até poste. Mas eles voltaram adorando a Deus. Nosso coração tem que ser um coração de divulgadores das boas novas. E tem que ser um coração tão grato, mas tão cheio de gratidão, que faz isso e volta glorificando a Deus e adorando. Que o meu coração e o seu coração, que cada coração que está aqui nessa noite, seja encontrado assim. E que se não está assim agora, que saia daqui hoje assim. Esse é o meu desejo, e eu creio que é o desejo do coração de Deus também. Amém? Queria pedir para que você ficasse em pé para nós cantarmos a isso, para nós adorarmos ao nosso Deus a isso.
Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jesus. Na verdade, nós temos pouca informação na Bíblia a respeito da vida de Jesus, a partir do nascimento até a crucificação. Nós temos alguns eventos bíblicos, todos eles estão nos evangelhos. Muitos tentam preencher essas lacunas com achismos, com suposições e tudo mais. A palavra de Deus não trabalha com suposições, e nós vamos se ater à palavra de Deus. Também, alguns que usam evangelhos apócrifos para tentar aí preencher essas lacunas, mas só a Escritura. Nós cremos só naquilo que de fato é a palavra de Deus, viva, eficaz, inerrante e tudo mais. Então nós vamos trabalhar com esses eventos para que nós possamos entender algumas partes da vida de Jesus. Nós temos alguns eventos que eu queria pontuar aqui. A primeira deles é, depois do nascimento de Jesus, é a circuncisão de Jesus, que está ali em Lucas 2, do 22 ao 24, que fala que ali cumprindo o tempo da purificação de Maria, então ela vai com José e leva Jesus para Jerusalém para ser circuncidado, para cumprir aquilo que tinha, que era lei, que era determinado pela lei de Moisés, para que Jesus então cumprisse toda a lei. Foi assim que ele fez, foi assim que as coisas aconteceram. Então, temos o primeiro registro ali na circuncisão de Jesus, em Lucas 2. Depois nós temos a perseguição de Herodes, que está ali em Mateus 2, de 13 ao 15, que conta que Jesus precisou ser levado pelos seus pais ao Egito, porque Herodes determina uma perseguição às crianças de 2 anos para baixo, porque ele entendia, ele sabia que Jesus havia nascido, que o Salvador havia nascido, e obviamente ele não queria que Jesus crescesse, que Jesus cumprisse o seu propósito. Então ele manda perseguir essas crianças e matar essas crianças, e José então foge para o Egito, cumprindo inclusive uma profecia bíblica. Depois ele volta para Jerusalém, para Nazaré, desculpe, e segue aí até a morte, volta depois da morte de Herodes, ele volta então do Egito. Depois nós temos em Lucas 2:41, nós temos aquela passagem que fala de Jesus no templo, que Maria vai levar, José e Maria vão celebrar a Páscoa em Jerusalém, levam Jesus, e aí Jesus, na volta, eles estão voltando e dão por falta ali de Jesus. Então eles olham, cadê Jesus? Cadê Jesus? Como de vez em quando a gente faz isso com o Benjamin, né? Cadê o bem? Cadê o bem? E Jesus havia ficado em Jerusalém, e eles retornam para Jerusalém, buscando achar Jesus, e eles vão encontrar Jesus no templo 3 dias depois, debatendo com os doutores da lei ali, com aqueles que eram os que entendiam de fato a lei para aquela época. E então está debatendo ali, e quando ele é então questionado pelos pais, ele diz aquela frase maravilhosa que nos ensina muito a respeito do caráter de Jesus, que diz assim: e quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que seu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus, com 12 anos, aos 12 anos de idade, ele já tinha noção de quem ele era e do propósito pelo qual ele havia sido enviado. Ele era o Filho de Deus, e ele veio salvar os seus. Ele já sabia disso, ele já tinha isso essa convicção muito forte no seu coração, essa consciência plena de quem ele era e de que para que ele veio. E aí nós temos também uma outra passagem, uma outra menção da vida de Jesus em Mateus 6, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. Ou seja, aqui nós entendemos aqui que Jesus havia, como era de costume da época, herdado a profissão de seu pai, e que também Jesus tinha irmãos, citando inclusive o nome dos irmãos. A Igreja Católica vai dizer que esses não eram primos e tudo mais. Se fossem primos, creio eu que teria sido escrito dessa maneira, mas não foi escrito irmãos. Então Jesus, foi um carpinteiro segundo a própria palavra,
apesar de alguns contestarem isso, e também ele tinha irmãos e irmãs, isso também derruba a doutrina ali da virgindade perpétua de Maria, porque se ele tinha irmãos, com certeza Maria teve relações com José, e teve outros filhos, como diz a palavra. Então, como é pregado no catolicismo romano, essa doutrina cai por terra. E depois nós vamos ver novamente a menção de Jesus no batismo nas águas com João, em Mateus 3, do versículo 13 ao 19, eu não vou ler tudo, porque senão eu não consigo cumprir meu tempo aqui, tem mais gente para pregar, tá bom? Mas que vai dizer ali que Jesus já adulto, já aí por volta dos seus 30 anos, ele vai então para ser batizado por João Batista. E eu vou ler esse texto vale a pena ler, todos valem, né? Mas esse texto aqui eu gostaria de ler. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se a ele, dizendo: eu quero ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo, como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso está em Mateus 13, como eu disse. Então aqui nós vemos que Jesus, então, ele vai para cumprir toda a justiça, para fazer tudo o que tinha que ser feito, ele vai ser batizado por João, e nesse momento do batismo de João, ali há uma reunião da Trindade. Note que ali está Jesus, Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz que veio do céu de Deus, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E a partir daí, então, começa a vida pública de Jesus, começa o ministério de Jesus, e ele então começa a pregar o evangelho do reino. Ele faz milagres aqui, milagres que interferem na natureza. Ele manda a tempestade parar, ele anda sobre as águas, ele faz milagres de cura e libertação, curando a sogra de Pedro, curando os outros doentes, expulsando demônios. Ele faz milagres aqui de ressurreição, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o próprio Lázaro. Ele vai seguindo o ministério dele, ele vai treinando os seus discípulos, ele vai preparando os seus discípulos para a instauração, para a instituição da sua igreja, do corpo dele, e enfrenta os religiosos, os opositores, entre muitas outras coisas que ele fez, que nós não sabemos, porque não estão registrados nesse livro. Como diz João, se tivessem registrados, nem todos os livros do mundo caberiam. Mas o que faz a ligação entre cada evento que nós vemos aqui? Qual é a verdade, a realidade que de fato faz diferença para nós? É que entre cada uma desses eventos, cada uma dessas aparições de Jesus na vida dele antes da crucificação, uma coisa liga todas elas: ele não pecou. Ele não pecou em nenhum momento. E você pode dizer: ah, pastor, mas beleza, ele nasceu sem pecado, ok. Mas nascer sem pecado, ok. Viver sem pecado é outra coisa. Nós não vamos conseguir viver sem pecados. Mas nós podemos aprender com Cristo a como vivermos uma vida mais santa. Você entende isso que eu estou dizendo? Então nós aprendemos que, primeira coisa, ele foi de fato Filho de Deus. Ele foi de fato Filho de Deus. Quando ele perguntou para Pedro, falou: Pedro, quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é outros profetas. E você quem diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso eu e você precisamos ter muito claro. Esse que nasceu há 2000 anos atrás, que viveu cumprindo cada etapa da sua vida em direção àquilo que Deus requisitou dele. Esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele nos mostra nesse texto que é possível nós termos uma vida normal, totalmente normal, trabalharmos. Ele era carpinteiro. Trabalharmos, ter uma vida secular, normal, regular, trabalhar, estudar, e ainda vivermos em busca de uma santidade, vivermos em busca de sermos mais santos, de pecarmos menos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Faz sentido?
E acima de tudo, nós podemos ter certeza que Ele, assim como eu disse na mensagem anterior, Ele está aqui nos ajudando em todo o tempo, assim como Ele disse para os discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você se vê como um discípulo de Jesus? Então essa palavra é para mim e para você. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda, nós precisamos de fato saber, entender que Ele de fato é Filho de Deus, e Ele nos mostra de fato que é possível termos uma vida mais santa. Que essa mensagem, ela possa ir transformando-nos devagarinho. Eu não acredito, me perdoe, mas eu não acredito numa mudança radical do 0 ao 100 em 5 segundos. Eu acredito que nós vamos sendo lapidados pela palavra, nós vamos sendo lapidados pelo Espírito Santo, e nós vamos crescendo em conhecimento e graça, nós vamos crescendo, nos tornando mais maduros e vivendo uma vida mais santa. Que essa mensagem traga isso para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? E eu quero pedir para que você fique de pé novamente, para que possamos cantar a isso.
Graças a paz, igreja, boa noite. Hoje todo mundo vai sair daqui exercitado, né? Amém, faz parte. Que delícia, que gostoso ver a igreja cheia. Eu estava com saudades de sentir esse calor. Apesar do ar-condicionado, nós sentimos aquele calor humano, né? Em termos da igreja cheia desse jeito. Final de ano, essa época, geralmente é uma época de festa, uma época em que nós nos reunimos com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, né? Interessante é que nós nos reunimos com as pessoas que nós gostamos, com as pessoas no qual nós temos paz. Ninguém gosta de estar numa festa com pessoas que não se gostam, com pessoas em que nós geralmente ou estamos brigados ou em pé de guerra. Então, se nós estamos reunidos aqui, é porque nós também temos paz. Paz com o anfitrião dessa festa. Paz com o anfitrião dessa data. Por isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, quem trouxe Bíblia ou no aplicativo. Romanos capítulo 5. Quiser projetar, pode projetar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esperar um pouco enquanto ela projeta. Tem problema, vamos ler pelo aplicativo mesmo. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu e você, nós temos que entender de que se nós estamos reunidos aqui, para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, é porque nós temos paz com Deus. E essa paz, ela foi alcançada através da morte de Jesus Cristo. Jesus morreu para que nós pudéssemos alcançar essa paz capaz de fazermos estarmos aqui hoje, reunidos como igreja, como irmãos em Cristo. Se você entende isso, você passa a dar valor a esses momentos, valor à sua vida, valor à sua família, porque alguém há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu para que nós pudéssemos ter essa paz com Deus. E aí na sua Bíblia eu gostaria que você abrisse lá em Isaías 53. Versículo 4 a 6. Amém? Todos acharam? Diz assim: e certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas
fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, mais uma vez, queridos, para reforçar, se temos a paz com Deus, se temos motivo para estarmos reunidos aqui, é porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo se entregou em nosso lugar. Nós estávamos, como o texto diz aqui, dispersos. Cada um seguia o seu caminho. Isso tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com a sua caminhada. E Cristo se entregou ao nosso favor, se entregou ao nosso lugar para que nós pudéssemos nos reunirmos como um só corpo. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a celebrar essa data tão especial com mais amor, com mais dedicação. Natal não é o Papai Noel. Nós como crentes sabemos muito bem disso. Natal não é apenas troca de presente. Natal é a celebração da vinda do Filho de Deus, do nosso Salvador. Note que eu estou falando da morte de Jesus aqui, né? Geralmente, esse assunto nós falamos na Páscoa. Mas para que pudesse haver a Páscoa, Jesus precisou nascer como homem. E através da Páscoa, nós celebramos o Natal. Não o Natal do nascimento de Jesus, mas o nosso Natal. Pelo Natal se fez a Páscoa e pela Páscoa se fez o nosso Natal. O Natal em que nós comemoramos a nossa vida nova em Deus. O Natal onde nós ressuscitamos com Ele, nós vivificamos com Ele, nós passamos a fazer parte do corpo dEle. Amém, queridos? Então, que nesse Natal, que nós celebramos também o nascimento de Jesus, nós possamos nos lembrar que Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos nascer novamente. Amém, queridos? Simples. Gostaria de chamar a banda, vamos de pé novamente. Vamos cantar mais uma canção. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se vai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu,
satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La, 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 la. Igreja, Cristo ressuscitou. Nós dizemos isso, nós pregamos isso, nós anunciamos isso, nós cremos nisso. Se você diz, eu sou crente, você crê que Cristo ressuscitou. Se você diz, eu creio naquilo que a palavra diz, você necessariamente crê que Cristo ressuscitou. Essa é uma fé comum. É isso o que nós cremos como fundamento da nossa fé. Mas será que a gente entende isso? Eu tenho no máximo 15 minutos, eu não pretendo usar esses 15. Mas, e eu sempre uso, mas o tempo total que me dão. Às vezes eu passo um pouco do tempo total que me dão. Talvez eu leia bastante, isso ajude um pouco. Mas você entende quais seriam as implicações se isso não tivesse acontecido? Há uma frase, eu usei hoje essa frase com a minha esposa. E essa frase diz, a verdade é a história contada por quem sobreviveu. Já ouviram isso? E de fato, a ressurreição chegou a nós por algumas testemunhas. Alguns homens, considerados loucos na sua época, disseram, não, peraí, a gente viu ele ressurreto. Eu toquei no seu lado, eu toquei na sua mão, eu vi o túmulo vazio, eu tive acesso a ele, eu comi com ele, ele apareceu para nós. E no fim, hoje, nós cremos nisso, porque algumas testemunhas nos contaram. Mas e se isso não tivesse acontecido? Quais seriam as implicações? E aqui eu preciso ler, porque senão eu vou pregar 1 hora. Se Cristo tivesse apenas morrido, em primeiro lugar, nós poderemos dizer com tranquilidade que ainda estaríamos mortos em nossos pecados. Não haveria esperança para nós, se Cristo tivesse apenas morrido. E aqueles que morreram crendo, aqueles que morreram dizendo ser de Cristo, acreditando no Cristo que a Bíblia diz, estariam também perdidos, assim como nós estaremos, se Cristo apenas morreu. A palavra nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os Cristo estão perdidos. Se Cristo não tivesse ressuscitado. Ainda mais, se Cristo não tivesse ressuscitado, Cristo não estaria vivo. E não haveria, portanto, um novo e vivo caminho, como o autor aos Hebreus nos ensina.
E se Cristo é o único caminho, verdade e vida, como o Evangelho de João nos ensina, então não haveria caminho algum. E nós não estaríamos próximos do Pai. Nós não teríamos um caminho que precisa ser vivo, sendo Ele o único. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se Cristo não ressuscitou, Ele também não venceu a morte. E se Ele não venceu a morte, Ele não recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome, como Filipenses 2 nos ensina. E sem esse nome que está acima de todo nome, a igreja não teria acesso à autoridade desse nome, e você estaria orando em nome de um homem morto. E nomes de homens mortos não dizem nada, não possuem autoridade, não receberam de Deus essa autoridade. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Porque Cristo, sendo o ressurreto, é a primícia dentre aqueles que dormem, como Paulo nos ensina. E sem primícia, não há quem venha após ele. Não haveria posteridade. Se Cristo não ressuscitou, eu e você também não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé e a nossa pregação é vã. Nós estamos dizendo mentiras. Nós estamos dizendo que há uma salvação que não é real, que não está segura na mão de um Deus que está vivo, zelando pela salvação, pela permanência, pela continuidade dos seus eleitos. Seria vã a nossa pregação, como nós já lemos, e eu quero repetir em 1 Coríntios 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e a fé que vocês têm também é vã. Mas Ele ressuscitou. Pastor, por algumas testemunhas, você crê que Ele ressuscitou? Sim. Mentiras não duram a espada. A fé que nós temos na ressurreição de Cristo contraria essa frase, que na maioria das vezes é verdade na história. A verdade é a história de quem sobreviveu. Os heróis são declarados heróis por aqueles que sobreviveram. É diferente para nós. Os homens que escreveram, que pregaram, que Cristo havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio, que eles tinham presenciado ao Senhor Jesus, tiveram espadas, fogueiras, forcas, animais ferozes, morte, sofrimento, açoite, oferecidos como uma oportunidade de negarem essa suposta mentira. E a custo de sangue, esses homens disseram: eu não posso negar o que eu vi. Eu não posso negar o que eu ouvi. O túmulo estava vazio. Mas eu vou te matar se você não negar essa mentira. Eu sei que ela é verdade. Me mate. Eu terei a honra, alguns disseram ao longo da história, de morrer por Cristo. Essa nossa verdade, ela pode ser... Nós podemos desconfiar da sanidade das testemunhas, mas nós não podemos desconfiar da sinceridade das testemunhas. A mentira se dilui na ameaça de morte. Você pode dizer assim: era um bando de loucos, mas você não pode dizer: era um bando de mentirosos. Eles alucinaram. Ok, essa é a sua visão, mas eles viram e eles pregavam conforme o que viram. Você pode acusá-los de louco, mas não pode acusá-los de mentirosos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então nós cremos, Cristo ressuscitou, e quais são as implicações disso? Se Ele ressuscitou, Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, ressuscitou. E está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Cristo ressuscitou, ninguém mais é capaz de te acusar. Toda a acusação foi jogada sobre Ele. Aquele que detinha
o escrito de dívida que era contrário a nós, rasgou esse escrito em Cristo, recebeu de Cristo esse pagamento. Se ele ressuscitou, Hebreus 10, 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Se ele ressuscitou, o caminho que nos conecta a Deus é vivo, é real. E por meio dele, ainda que humilhados pela graça, ainda que entendemos o nosso imerecimento desse favor que recebemos, nos aproximamos com ousadia. Temos o caminho que nos conecta ao Senhor. Se Cristo ressuscitou, podemos crer e andar na autoridade do seu nome, pois ele mesmo diz, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. Aleluia. E temos um lugar reservado, nosso, guardado, trabalhado, preparado por Cristo. Porque o próprio Cristo diz em João 14, 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar este lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. O último inimigo será vencido, a morte. Para que se cumpra a palavra que diz, onde está a morte, o teu aguilhão. Se Cristo ressuscitou, nossa pregação é real, e há uma real salvação, garantida pelo nosso Deus, que vive e voltará para buscar a sua igreja. Se ele ressuscitou, a promessa da sua volta é real. Se ele ressuscitou, ele teve a autoridade para entregar a sua vida e para tomá-la de volta. E ele tem a autoridade para buscar a sua igreja. Ele tem a autoridade para romper os céus e para voltar na sua hora, buscar a sua santa noiva. Se ele ressuscitou, nós podemos confiar nessa promessa de volta. A boa notícia é, ele ressuscitou, igreja. Ele ressuscitou. Você entende isso? A morte foi vencida, o pecado foi vencido, ele ressuscitou, a morte não foi capaz de segurar, ele levou cativo o cativeiro que nos prendia, a nossa morte, a nossa condição de pecado, foi derrotada por aquele que ressuscitou. E nós cremos nessa ressurreição, e por isso somos alcançados por essa verdade, que nos mata e nos ressuscita para uma nova vida em Cristo. Se ele ressuscitou, nós que com ele morremos, ressuscitamos também por uma vida de justificação, de santidade, por uma vida de paz, alegria, que é o seu reino. Glória a Deus por isso, amém, igreja? Aleluia. E se o cabeça está vivo, logo há um corpo, porque não há um cabeça sem corpo. Não há um noivo sem noiva. E se há um noivo, há uma noiva. E essa noiva é um corpo. E esse corpo é formado por irmãos. E esses irmãos têm comunhão. São unidos à família de Cristo, não apenas ao noivo, ao cabeça que é Cristo, mas também ao corpo, como juntas, como membros bem ajustadinhos. E debaixo desse entendimento, nós vamos ceiar ao Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor, juntos, conforme Ele nos entregou por meio dos seus apóstolos. Amém?
Senhor amado, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, Senhor. Obrigado porque estamos aqui reunidos como igreja. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui conectados uns aos outros, é porque o Senhor nos chamou. É porque o Senhor fez o solitário viver em família. É porque o Senhor fez aquele que estava perdido, aquele que estava, Senhor, indo a passos largos para o inferno. Aqueles que estavam, Senhor, como inimigos do Senhor, como objetos da sua ira, Senhor. O Senhor fez amigos, o Senhor fez filhos, o Senhor fez irmãos. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado porque nenhum de nós aqui merecemos isso. Nenhum de nós aqui merecemos esse momento. Nenhum de nós aqui merecemos qualquer atitude do Senhor a nosso favor, mas ainda assim o Senhor o fez. E nós nessa noite nos constrangemos, Pai. Nos constrangemos e esse constrangimento nos leva a te amar. Nós te amamos porque o Senhor nos amou. Nós te amamos, e se podemos dizer isso, Senhor, é porque isso também é reflexo da tua graça em nós, é a tua capacidade em nós de amar o Senhor. Que privilégio é esse, que amor é esse, que grandiosidade é essa, que mistério maravilhoso, grandioso, Senhor, que vida, que conhecimento, que riqueza, que bem pode ser maior do que isso, Pai. Pode ser maior do que ser a tua igreja, do que sermos teus filhos, do que ansiarmos, Pai, a tua vinda, a tua volta, do que ansiarmos o momento em que não mais estaremos presos a esse momento. Que a tua ceia nos lembre isso, Senhor. Que o que é corruptível precisa ser revestido de incorruptibilidade. Que nós precisamos, Senhor. Nós queremos, que nós ansiamos, que o Espírito diz vem, que a noiva diz vem, que cada santo no mundo precisa ansiar pelo encontro contigo, pelo momento em que o Senhor novamente tomará o vinho e o pão e ceará conosco. Hoje nós fazemos como irmãos, na tua presença sim, mas queremos naquele grande dia com o Senhor sentado à mesa. Queremos naquele dia, quando o Senhor finalmente tomará novamente o fruto da vide, reunidos de nós, juntos de nós. Te louvamos por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.